Olá, meus queridos amigos, quero cumprimentar a todos. Vamos ao estudo da lição número 7, a parte de domingo, a lição que fala sobre a nação eleita por Deus, a eleição de Israel. Como Deus pode pegar coisas insignificantes e transformar em uma bênção. No país da Rodésia, uma menina chamada Nagai, ela tinha sido escolhida por seu pai para casar com um jovem que ela nunca havia visto. E ela pensou, sirvo a Deus ou obedeço ao meu pai? Quando chegou a noite, quando todos dormiram, ela tomou a decisão dela, vou servir a Deus. E ela então saiu da casa dela, na escuridão, andou 15 quilômetros até chegar na missão cristã, conversar com o missionário, onde foi acolhida, e dessa moça, depois Deus acabou levantando, sabe quanto? 12 missionários. Ela voltou para a aldeia dela como obreira, e ali pregou o evangelho, e 12 jovens resolveram se tornar missionários. E hoje milhares são evangelizados na Rodésia devido ao trabalho de Nagai. Deus faz coisas miraculosas, por isso, quando nós pensamos em Israel e perfilamos em nossa mente, por que Deus escolheu Israel? Não era um povo assim com uma proeminência, não era militarmente, era um povo insignificante, até tribal. Se nós olharmos de maneira mais simples, as 12 tribos de Israel, era um povo tribal. Do ponto de vista cultural e religioso, eram insignificantes. Eles eram um povo misturado e, por assim dizer, não tinha influência nenhuma. E Deus escolheu este povo para tornar o seu povo escolhido, o seu povo especial. Olha as palavras que estão em Deuteronômio 7, verso 7 e verso 8, diz o seguinte: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, mas porque o Senhor vos escolheu, porque vocês erais menos do que todos os povos, e porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Pois o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão da mão de Faraó. Então, Deuteronômio 7 diz que Deus não escolheu Israel porque era um povo numeroso, nem influente. Era para responder à pergunta, Deus escolheu Israel porque Deus o amava. Para a pergunta feita, por que Deus elegeu Israel como nação? Deus já havia feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e por causa disso, Deus amava esse povo e o transformou em seu povo escolhido. Pergunta número 1, qual foi a finalidade da escolha de Israel como nação? Êxodo 19, verso 6 diz assim, vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías 56, verso 7, sim, a estes eu levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Hebreus 2, verso 9, vemos, porém, que aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, a saber, Jesus, ele foi coroado de glória e honra por causa da paixão, da morte, para que pela sua graça Deus pudesse mostrar que ele provou a morte por todos. Então, a finalidade de Deus eleger Israel está nessa pergunta: qual foi a finalidade da escolha de Israel como nação? A resposta é a finalidade da escolha de Israel como nação especial estava em que eles deveriam ser o modelo de nação que serve a Deus. Inclusive, Deus providenciou para que esta nação fosse o berço espiritual onde Jesus, o Salvador do mundo, deveria nascer. E através de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa feita a Abraão, através da aliança, se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esses eram ou foram os objetivos da escolha de Israel, como povo eleito. Deus planejava cumprir tudo que prometeu a Abraão. Deus haveria de cumprir os seus objetivos de bênção através do testemunho deste povo especial. Um povo que não tinha mérito nenhum, mas Deus transformou este povo num povo especial. É o que Deus faz sempre. Deus utiliza pessoas simples para fazer com que a sua palavra seja levada. Quando os invasores ingleses entraram na África,
houve muita morte, e entre as pessoas que estavam invadindo, um soldado levou o seu filho, que era Paulo Krieger. Paulo Krieger tinha 10 anos de idade e ele se filiou no continente africano. Alguns anos depois, Paulo Krieger se transformou no presidente do Teval, que é um dos países da África. Pois bem, os exércitos invasores acabaram lutando contra várias tribos, e uma das tribos era muito feroz, e acabou lutando muito contra os soldados. Um dos homens era chamado de Mataki, e Mataki fugiu, e esse homem era muito perigoso, e ele foi se esconder exatamente dentro de um seminário cristão, dentro de um colégio teológico. Ali ele recebeu a influência de um missionário, que conversou muito com ele, deu-lhe estudos bíblicos, ele foi aprendendo a orar também. E 3 anos depois, esse homem chamado Mataki, ele foi até o Teval para pregar o evangelho, para falar de Jesus para as pessoas de outras tribos, de sua tribo também. Ele chegando lá, ele foi açoitado, foi espancado, foi colocado dentro de uma cadeia. Ele arrumou um jeito de escrever uma carta para o presidente do Teval, que era o Paulo Krieger. E Paulo Krieger, que tinha um sentimento cristão, ficou impressionado com a vida deste homem. Sabe o que ele fez? Mandou soltar Mataki e deu-lhe um templo para que ele pudesse pregar o evangelho. Desse templo nasceram mais 6 templos grandiosos, e através desses 6 templos, milhares de pessoas foram levadas a Jesus. Olha que coisa impressionante, como Deus utiliza as coisas simples para confundir as coisas grandes. Deus escolheu Israel, que era um povo assim insignificante, irrisório, sem nenhum tipo de atuação política ou militar, para transformá-lo num povo que fosse abençoado e fosse uma bênção para todas as pessoas. Ellen White, no livro Vida e Ensinos, na página 206, ela escreveu o seguinte: porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel como seu tesouro peculiar. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade. Deus escolheu hoje uma nação especial, que é o Israel espiritual, o Israel moderno. E se você colocar assim estudo profético, você vai perceber que a igreja que você pertence é a igreja do advento, a igreja que prega a volta de Jesus, centralizada nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 12, 13 e 14 são 3 capítulos muito importantes na história mundial que irão acontecer ou que irá acontecer. No capítulo 14, Deus mostra as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Segunda mensagem: caiu a grande Babilônia. Terceira mensagem: se alguém não receber o selo da besta, será recebido por Deus. Essas 3 mensagens são poderosas, e o Israel moderno tem que pregar essas 3 mensagens para se tornar uma bênção ao mundo. Deus não escolheu Israel para ser um clube exclusivo de pessoas abençoadas. Esse clube não existe. Deus criou uma nação para expor a sua mensagem de poder e salvação a todos os povos em redor. Por isso que um homem chamado Gordon Smith, ele leu o livro com o nome A Oração Muda as Coisas. E ao ler esse livro ele ficou impressionado. Ele escreveu um artigo. Nesse artigo ele imaginou uma conversa de Jesus com o anjo Gabriel. Assim que Jesus subiu ao céu, ali em Betânia, Jesus subiu ao céu e disse que o anjo Gabriel recebeu Jesus no céu e perguntou: Senhor Jesus, que bom que o Senhor veio. O que o Senhor fez para deixar a sua mensagem do Evangelho lá na terra? E Jesus respondeu: eu deixei meus 11 apóstolos com a missão de pregar o Evangelho. E diz que o anjo Gabriel levantou a sobrancelha e disse: Senhor, me perdoe a ousadia, o Senhor não deixou nenhuma instituição preparada para pregar o Evangelho? O Senhor não contratou nenhuma empresa especializada em marketing, em divulgação? Jesus disse: não, de forma alguma. Eu deixei meus 11 discípulos encarregados de pregar o Evangelho. O anjo Gabriel disse: Senhor, me perdoe, mas eu acho que foi muito temerário de sua parte deixar esses 11 homens com a missão de pregar o Evangelho. Imagine que Pedro se esqueça do que prometeu ao Senhor. Imagine que João se canse de pregar o Evangelho e que os outros também tenham algum tipo de desânimo. O que o Senhor vai fazer?
Diz que Jesus olhou para o anjo Gabriel e disse: Gabriel, eles não irão falhar. Eles sabem que eu estou contando com eles. Eles são o meu povo especial que vão transformar o mundo. E assim, onde a mensagem do Evangelho chegar, de homem para homem, de pessoa para pessoa, pessoas serão transformadas e eu poderei retornar a essa terra para buscar os meus escolhidos. Pense nisso. Jesus nos deixou como o Israel moderno e com uma mensagem de poder sobre o segundo advento para pregar às pessoas nesse mundo de que ele voltará em breve. Somos eleitos por Deus para a grande tarefa final do Evangelho. Aceita você essa incumbência, esse compromisso? Se assim for, que Deus te abençoe e eu vou orar. Deus querido, que haja uma bênção sobre todos aqueles que se acham eleitos para dar a última mensagem a este mundo, a mensagem do Advento. Que haja uma bênção para todos os nossos queridos que estudam conosco. Nos dê o sentimento, Senhor, o compromisso de pregarmos o Evangelho, porque o Senhor está contando conosco. Abençoe a todos que estudam conosco a lição, seus familiares, em nome de Jesus. Amém. E você que crê, diga amém também. Deus seja louvado. Até depois de amanhã.